nós vamos ler, tá? Traga os textos, viu? Escrito. 5 e 12. Na próxima aula. Então, assim, o conceito de negação para o Hegel, né? Como eu disse para vocês, se alguém ligar para vocês, Noé, onde você está? Aí o Noé fala assim, eu estou na aula de filosofia da diferença, na aula I-103 com o professor Luiz Manuel. Ele está falando de Hegel e a negação. O Hegel diria, você está dizendo isso, mas na verdade você está negando que você não está na aula de filosofia de diferença na sala I-103. É compreensível. Eu nego, nós negamos que não estamos aqui. Nós negamos que não estamos aqui, portanto, nós estamos aqui. Então, Hegel, ele reitera constantemente, ao longo de sua filosofia, que a natureza da subjetividade, o que ele chama seu princípio de automovimento, olha lá, filma lá, Glaucio chegando, a Glaucio, seu princípio de automovimento, né? O que eu falei? Quando a Glaucia chegar, ela vai sentar perto de Noé. Ah! Olha lá, pode filmar, olha lá, os dois. Olha lá, e ela chegou, porque é o comum. Nós começamos a falar da universalização da ação, né, em Kant, e do comum Spinoza, para pensar a liberdade, a dignidade da pessoa humana e a despersonalização. E quando nós falamos da despersonalização, nós falamos da literatura. As nossas aulas de filosofia da diferença é um laboratório. E aí nós falamos, sublinhamos isso aqui, olha. Numa carta endereçada ao pai de Felix Bauer, Kafka explica o embaraço que a profissão lhe causa, bem como o fanatismo que a literatura se lhe impõe. O meu emprego é intolerável, porque contradiz o meu único desejo e a minha única vocação, que é a literatura. Como eu nada sou senão literatura, que não posso nem quero ser outra coisa, o meu emprego nunca poderá ser causa de exaltação, mas poderá, pelo contrário, desequilibrar-me completamente. Aliás, não estou muito longe disso. Então, gente, nós, se não tivéssemos literatura, poesia, né, não se tivéssemos as despersonalização de Kafka, de Fernando Pessoa, né, os heterônimos, o que seria da nossa vida? Se não fossem os personagens conceituais, se não fosse Sócrates, né? Se não fosse Leibniz escrever sobre Teófilo e Filaleto, quando ele discute com Locke no Novos Princípios do Conhecimento, Novos Ensaios sobre o Conhecimento Humano. Os filósofos criam personagens conceituais que se despersonalizam também. Agora, tem a má despersonalização, que é para detonar o outro, como nós sabemos. E tem os transtornos, como nós escrevemos aqui. Presta aqui, Jéssica. Depois tu volta a filmar. Olha, que é esse transtorno, né? Olha aqui, ó, de personalidade limítrofe ou borderline, né? Esse transtorno aqui, ó. Quem já ouviu falar, né, desse transtorno? Todos vocês já ouviram falar. Ó, a turma está mais cheia agora, hein? E faltou uma galera, né? Então eu vou passar para a Jéssica de novo, ela vai filmar aqui. Mas nós podemos entender, por exemplo, a esquizofrenia, né? O double bind, que o Gregory Bateson vai falar. Como é que a nossa subjetividade ela vai cair em instâncias paradoxais? E aqui o que o Hegel vai dizer? Olha só. O Hegel diz assim, ele reitera, né, na sua filosofia, que a natureza da subjetividade, ou o que ele chama seu princípio de automovimento, Selbstbestimmung, é negatividade. O sujeito é que nega. Negação significa aqui uma diferença exclusiva, uma diferença que introduzimos utilizando o sufixo não. Isso não é aquilo. A mesa não é a cadeira. Se não for isso, se não acontecer esse processo, nós não julgamos e não existimos no mundo. Isto não é aquilo, isso é um documento. Isto é isto, aquilo é aquilo, mas isto não é aquilo. E aquilo não é isto. Então ele diz assim, o que isso significa e por que Hegel diz isso? Podemos entender isso se considerarmos duas teses que Hegel adota de Kant e Spinoza. E nós começamos essa aula falando de Kant e Spinoza. Falando da universalização, foi da ação, para que ela se torne-se uma ação digna, para que nós possamos fazer com que uma máxima se universalize, e o Spinoza falando que nós não agimos
imediatamente nós sempre passamos de uma paixão triste ou alegre para uma ação que nos potencializa. E a questão não é universalizar, é ver o que é comum. Aí eu dei o exemplo da Gláucia. Quando a Gláucia chegar aqui, ela vai sentar perto do Noé. E quando o Flor entrou aqui, ele olhou logo para aquele cantinho, porque ele senta ali, sempre ali. Porque isso é comum, um território. Então, gente, isso aí são singularidades que nos constituem. Agora, o Hegel ele vai dizer, em primeiro lugar, Hegel segue Kant. E esse texto aqui é do David Clutter, quando ele pensa a diferença, a leitura que Deleuze faz de Hegel, né? Então, em primeiro lugar, segue Kant, né? Seguiremos Kant ao fazermos compreender o que ele diz, Verstand ou faculdade de compreender ou compreensão, ou determinação, o julgamento, urteio, né? É deveramente importante para pensarmos a subjetividade transcendental. Para Kant, o sujeito compreende o mundo ao seu redor por meio de julgamentos que são atos de pensamentos, que colocam um sujeito lógico sob um predicado. Um julgamento corresponde à forma de uma proposição lógica, S é P. Vocês já estudaram isso, né? Com Valdetone, né? Onde S é um sujeito e P é um predicado. Julgar é assim dizer, por exemplo, esta rosa é vermelha. Tal julgamento também é o que chamamos de determinação, Bestimmung. Em um julgamento determinamos um assunto como este ou aquele. Determinamos a rosa é vermelha. Então, para Hegel, o julgamento é de fato uma das coisas que o sujeito faz. Ele diz SCP. O segundo ponto espinosista é a tese que determinar algo é sempre negar outra coisa. O que ele está dizendo? Nós estamos aqui, ó, numa determinação. Nós temos cadeiras que configuram-se e tem uma sala. Um dia Noé e Gláucia andaram na universidade todinha perguntando onde era a aula, e a aula estava acontecendo aqui, eles passaram e não viram a aula, quer dizer, eles estavam numa indeterminação. Hoje eles negaram a indeterminação, estão na determinação, nós estamos aqui. Então, o Spinoza fala, toda determinação é uma negação da indeterminação. Quer dizer, você configura, não tem essa parede aqui, ó, você tem o quadro é determinação na parede branca, que também é retangular. Então nós conseguimos perceber uma outra. A parede não é a lousa, não é o quadro não é a lousa. É isso que o Hegel está falando. Então a diferença para ele é você compreender que nós contradizemos as nossas relações com o mundo, porque nós estamos no tempo, na história, e no tempo você não tem um instante fixo, um instante está negando o outro. Um momento nega o outro. A Gláucia que entrou pela porta, é a Gláucia que está lendo ali, que está pensando. Então, gente, dia 2, próxima aula, dia 5, e a outra aula, dia 12. As aulas acabam dia 17, e nós vamos ler os escritores. O segundo ponto espinosista é a tese que determinar algo é sempre negar outra coisa. Hegel parafraseia uma carta de Spinoza a Heinrich Helles, em uma fórmula omnis determinatio est negatio. Toda determinação é negação, Epístola 50 e Heinrich Helles. E nessa própria carta ele vai dizer que a diferença dele para Hobbes é que para ele a sua política de Spinoza, ele mantém o direito natural ou conatus que Hobbes não mantém nem preserva no seu contrato social. Como observado, uma negação é uma diferença introduzida pelo sufixo não. E Spinoza diz que toda determinação ou negação significa que ele afirma que em toda determinação aparentemente positiva da forma S é P, há também uma negação presente, S não é Q, embora a forma positiva do juízo torne implícita essa negação. Conforme diz Sartre, a consciência ela é negadora, ou aquilo que Heidegger diz, o nada nadifica. Então a negação é sempre uma determinação, uma configuração. Kant mais tarde introduzirá outra forma de juízo chamado reflexivo, né, além do juízo determinante.
Spinoza diz literalmente: quia ergo figura no aliud quam determinatio et determinatio negatio est, non poterit uta dictum aliud quid quam negatio est, que se traduz em porque a figura não é nada diferente da determinação, e a determinação é negação, ela é, isto é, figura, e a figura não pode, como foi dito, ser outra coisa do que a negação. Então, a mesa não é a cadeira, porque a mesa é uma determinação, né, que a cadeira não tem. Que a cadeira não tem. Quer dizer, nós estamos num indeterminado, e tudo que você vê, o linha 10, quando passar, é uma determinação no meio da indeterminação. E senão nós vamos ficar no escuro esperando o ônibus ali, horas e horas sentados. Nós estamos sempre no indeterminado, e a nossa consciência, ela nega esse indeterminado quando ela percebe alguma coisa e julga. É o linha 10. Tem alguém querendo entrar ali, é uma figura indeterminada, é uma cabeça ali, aquele é gente, é um monstro. O que é ela? Filma lá aquelas cabeças. Estão conversando no corredor. É indeterminado, é gente de uma outra turma, de uma outra aula. Você vê como é que o mundo é indeterminado? Você não consegue reconhecer, não é da turma. E está dentro da... Filma ali, aquelas cabeças ali, filma. Olha lá. Num retângulo geométrico, uma figura geométrica. Nós não reconhecemos, aquilo é indeterminado. Então, o que é você viver? Você negar, é reconhecer. Então, gente, está quase na hora de terminar a nossa aula, que elas têm. Então, o Hegel está dizendo assim, olha, voltando ao exemplo do Hegel. Quando dizemos, esta rosa é vermelha, não estamos apenas afirmando a vermelhidão da rosa. Também estamos negando suas outras propriedades. Ela não é azul, amarela, ela não é um cavalo, né? Se dissemos, esta rosa é vermelha, então ela está na cópula. É que sujeito e predicado concordam um com o outro. Mas agora a rosa, como algo concreto, não é apenas vermelha, mas também tem uma cor, tem um cheiro, tem um aroma, uma forma, e muitos outros tipos de determinações que não estão contidas no predicado vermelho. Ô, professor, essa negação aí, a negação, e não tem alguma coisa a ver com o conceito para Hegel de função? Como assim? No sentido que eu não tenho, eu só posso compreender um objeto a partir de outro. E na Sim. verdade é essa relação que estabelece o sentido das coisas. Sim. Isso que, por exemplo, Cassirer coloca, né, de alguma conceito de função. Tem alguma coisa que vem do... Essa pergunta tinha que ser feita para o Ivânio, que é o pensador do Cassirer, né? Mas assim, a função, ela implica o quê? Um funcionamento implica uma ação. E quando você age, independente de ser Cassirer, independente de ser Hegel ou Deleuze, independente de ser qualquer filósofo, quando você age, quando você funciona, quando você quer fazer um movimento, quando você tende para algo, é que esse algo que você está tendendo, né, ou aquele isto que você está atendendo, não é aquilo. Né? Você só pode... não é a função que está determinando, mas é a própria percepção que acompanha a sua ação. Né? Você só age em relação ao objeto, se aquele objeto, ele que você afirma, isso é o lixeiro, você não está... você não vai escrever a aula nesse lixeiro, você vai escrever na lousa. Se você quiser escrever a aula no lixeiro, você está num processo de surto borderline ou então esquizofrênico. Né? Então, a questão é como você coloca o problema. Né? O problema que nós temos que entender é que no mundo você só funciona e age e tem uma profissão em relação a alguma coisa que você está negando. Né? Se eu vou trabalhar, você está negando que não vai trabalhar. Se eu vou trabalhar no fórum, se você vai fazer um trabalho no fórum porque ele é advogado. Você conhece o fórum de Juazeiro, conhece? Conhece de Barbalha também, conhece do Crato. Mas quando você fala que vai trabalhar, defender uma causa no fórum de Juazeiro, você está negando que você não vai defender no fórum do Crato. Para você funcionar bem, você tem que ter a negação. Você tem que perceber o local onde você está indo. Independente de ser Cassirer, Deleuze ou Hegel, você tem que entender o que o Spinoza está dizendo enquanto, né, uma